Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã e a gente vai estar batendo um papo no dia de hoje com a Jéssica Helena de Lima, que é professora da Universidade Federal de Alagoas e doutora em Engenharia de Transportes. Jéssica, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, Jéssica. Jéssica, a gente tem visto, acompanhado e sentido na pele que um dos grandes gargalos da nossa capital, da nossa Maceió, é a questão do transporte. Ou seja, todos os dias é um trânsito intenso, é na Fernandes Lima, é na Duval de Góes Monteiro, é na Via Expressa, ou seja, é aquela problemática de manhã, de tarde, de noite, ou seja, não tem mais hora para ter trânsito em Maceió. O nosso ouvinte quer saber, a população maceioense quer saber, tem como minimizar esses transtornos? Tem solução? O que é que você pensa do ponto de vista prático para a nossa cidade de Maceió em relação a essas problemáticas? Certo. Bom dia a todos os ouvintes. Existe solução sim, e essa solução, como a gente estava falando aqui antes, ela passa por um transporte coletivo de qualidade. Em uma faixa para carros, a gente tem uma frequência de 1.600 pessoas por faixa, né? E quando a gente coloca no transporte público, a gente chega a ter 25 mil pessoas. Então, veja a quantidade muito maior de pessoas que a gente consegue transportar. Nos últimos 24 anos, de 2000 para cá, Maceió aumentou 5,2 vezes a quantidade de carros. E é impossível a gente aumentar a infraestrutura viária nessa mesma velocidade. Mesmo cidades muito ricas, como é o caso, por exemplo, de Los Angeles, que é uma cidade muito rica, de um estado muito rico, de um país muito rico, que é os Estados Unidos, não consegue fazer isso. Então, lá eles têm 24 faixas, todas congestionadas. Então, se você investe única e exclusivamente na infraestrutura para carros, você não vai conseguir resolver esses problemas. Como a gente tenta solucionar? Existem várias formas. Primeiro, investindo em transporte coletivo de qualidade, mas também em transporte ativo, principalmente caminhada e bicicleta, porque o transporte, a gente não pode ver o sistema de transporte apenas como o transporte em si, a mobilidade das pessoas, mas também é uma questão de planejamento urbano integrado. Então, o plano diretor de Maceió está atrasado, estão fazendo agora, começando os trabalhos de revisão, mas Maceió também não tem plano de mobilidade, está atrasado também, era para ter desde 2012, a lei 2587, a PNMU, obriga que todas as cidades acima de 20 mil habitantes tenham plano de mobilidade, mas Maceió não tem. Com o plano diretor e o plano de mobilidade, a gente consegue fazer com que as atividades elas estejam mais próximas das pessoas, reduzindo a necessidade desses deslocamentos motorizados. Então, muitas vezes, uma solução de mobilidade para uma cidade eficiente, ela não perpassa apenas por a gente melhorar o... Tá bom? Não, Jéssica. Parece que trocamos o microfone aqui, pessoal, mas está tudo bem. Não perpassa apenas por melhorar o sistema de transporte em si, mas também em melhor alocar as atividades da cidade próximo aonde as pessoas vivem. Então, por exemplo, hoje a gente tem o Benedito Bentes, que é um bairro gigantesco, que gera a maior parte das viagens de transporte coletivo da cidade, que tem um sentido para o centro, Talvez fosse mais eficiente do que melhorar o transporte coletivo na cidade, fosse trazer essas pessoas para mais próximo das oportunidades de trabalho e estudo, uma vez que essas atividades são responsáveis por cerca de 80% dos deslocamentos totais diários. Ô Jéssica, falando de outros modais também, por exemplo, as ciclovias, as ciclofaixas, qual a importância desse modal para o transporte fluir de um modo geral? A gente tem visto alguns exemplos de sucesso, principalmente na Europa, cidades onde implementaram essa questão do uso da bicicleta para a locomoção do trabalho e a escola, enfim, e mudou a realidade de algumas localidades. O que é que você acha desse modal e essa importância aqui para Maceió? Eu acho essencial, muitas vezes as pessoas falam, não, porque o clima não é... O clima na Dinamarca, você tem chuva de granizo, você tem neve, você tem 50% das pessoas utilizando bicicleta o ano todo. Então, o clima de Maceió é muito mais agradável de você pedalar, mesmo no verão. Agora, o que é que você precisa fazer? Disponibilizar banheiro, de repente, para as pessoas tomarem banho. A infraestrutura, primeiro, a infraestrutura viária é essencial.
Qualquer infraestrutura viária, ela não funciona se ela for seccionada. Então, não adianta ter um pedaço de ciclovia aqui e outro pedaço de ciclovia 10 quilômetros depois. Eu preciso ter uma rede. Todos os sistemas de transporte, eles funcionam em formato de rede. Se você tem apenas um pedaço e depois você tem um penhasco, né, que as pessoas não conseguem transpor, não funciona. Então, cidades que conseguiram realmente e efetivamente migrar para uma escolha modal de transporte mais ativo, né, tem um maior percentual de pessoas se deslocando a pé e de bicicleta nos seus deslocamentos diários, elas investem nessa rede. E, além disso, você precisa ter infraestrutura para que as pessoas possam parar as bicicletas, né, porque você precisa, não adianta você ir para digamos, você quer fazer o seu deslocamento de última milha, sair da sua casa e ir até uma estação de transporte público, né, um terminal, e fazer esse deslocamento de bicicleta. E aí, muitas vezes, as pessoas não fazem isso porque elas não têm onde estacionar a bicicleta. E elas acabam pegando, sei lá, um mototáxi. Né? Então, isso também é muito importante, que você possibilite as pessoas de utilizarem esse transporte, no caso a bicicleta, como um deslocamento de última milha. Ou seja, é uma mudança, assim, para além da questão de transporte, de mobilidade, uma questão cultural, que passa pelo entendimento das empresas terem banheiros coletivos para a questão de um banho, para a questão da segurança pública, da acomodação dessas bicicletas. Algo enfim. básico também, iluminação pública, João Mãozinho, porque aí como a pessoa vai transitar em um local escuro, né, com a sua bicicleta. Então tem toda uma rede que parte do plano diretor também. Eu gostaria que você explicasse de maneira técnica, só que para o ouvinte entender qual a importância desse plano diretor e por que até agora ele não foi atualizado. Certo. O plano diretor, ele é essencial numa cidade porque ele vai determinar quais partes a cidade deve crescer e como. Então, por exemplo, aqui, assim, não é exatamente a minha área, né, essa é a parte mais de planejamento urbano, mas em Maceió, por exemplo, você tem nos bairros Jatiuca, Ponta Verde, você tinha uma limitação de gabarito. E agora, nos bairros que estão crescendo para o litoral norte, você não tem. E aí isso vai mudar bastante a conformação urbana. Né? É importante para você organizar a cidade. O plano diretor é essencial para isso. Ele vai determinar onde cada coisa pode ser localizada, o quanto cada bairro pode crescer. E é essencial que esse plano diretor ele esteja integrado com o plano de mobilidade, porque o plano de mobilidade ele vai determinar também por onde devem passar quais são as necessidades de deslocamento das pessoas e por onde deve passar e como devem ser feitas esses deslocamentos na cidade. Então, é essencial. Por que ele não foi revisado? Isso é uma pergunta que a gente deve fazer para os prefeitos. Né? A gente realmente já deveria ter sido feito, está atrasado quase 10 anos, o último plano de 2005, diretor, e o plano de mobilidade nunca foi feito. Né? Era para ter sido entregue em 2015, o plano de mobilidade. Maceió é a única capital do Nordeste que não tem, e é uma das únicas do Brasil, apenas Maceió e Florianópolis, que não tem plano de mobilidade de capital no Brasil hoje. E aí a gente vê que Maceió não tem esse plano, está extremamente desatualizado e é a capital que sofre com o problema provocado pelo crime da Braskem. Então, Maceió, nos últimos anos, ela perdeu aí pelo menos 5 bairros. Né? Então, isso, obviamente, isso vai impactar, já impacta esse nosso cotidiano aí, no que diz respeito à mobilidade urbana. E aí, Jéssica, quais são as suas expectativas? Porque apesar desse atraso, né, agora recentemente, esses últimos dias, a Prefeitura começou a convocar aí a população para participar dessa discussão, para essa revisão do plano diretor. Então, quais são suas expectativas sobre esse debate, né, sobre esse início aí de processo e também o que é que deve ser considerado a partir de agora, contando com esse novo, atualizando o que a gente passa agora com relação à Braskem, porque é algo muito novo e isso precisa, sim, ser colocado nessa equação, né, Jéssica? Com certeza, Natália. Então, a questão da Braskem, na perspectiva da mobilidade, a gente precisa entender que assim, não foram só os bairros, as pessoas que foram deslocadas. Né? A gente teve também a questão da perda daquele eixo. Maceió tem poucos eixos de conectividade. Né? Você tem basicamente Fernando de Lima, Menino Marcelo, e aquele eixo também era uma fonte de acesso, né? Que foi praticamente extinta. Né? Você não passa mais ali em um determinado trecho. Você faz um pedaço do trecho e não consegue cruzar em direção ao centro. O VLT, que foi muito danificado, a demanda do VLT com relação a 2018, ela caiu para 20%. Então, você
teve uma grande redução e você aumentou 50 minutos do tempo de deslocamento total das pessoas que utilizavam e que dependiam do VLT. Né? Então, acho que isso é importante a gente colocar com relação ao Braskem. Com relação ao plano diretor, o que eu acho que precisa ser considerado é o seguinte: a gente tem um plano diretor, que eles estão fazendo a revisão agora, começando esses trabalhos, mas, ao mesmo tempo, acabou de ser feito o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Maceió, do qual eu estava responsável pela parte de mobilidade. E Maceió, ela é a capital, né, e ela é a cidade-sede dessa região metropolitana, mas a gente não pode esquecer que estamos em uma região metropolitana. Então, qualquer coisa que Maceió faça hoje, ela precisa levar em consideração esses deslocamentos. Uma vez que, eu peguei os dados aqui, Maceió é destino de 67% dos deslocamentos metropolitanos. E a origem dos deslocamentos na região metropolitana, mais de um quarto, 26%, saem de Rio Largo. Então, tudo que a gente quiser fazer para tentar resolver ou melhorar o transporte em Maceió também perpassa por melhorar o transporte em sentido Rio Largo, sentido Paripueira, sentido Marechal Deodoro. Então, assim, eu acho que é muito importante, eu acho que é essencial que Maceió faça esse plano diretor e faça o plano de mobilidade em seguida, né, ou concomitantemente, mas que ela não deixe de olhar para o que foi produzido a nível metropolitano também, uma vez que ela é sede dessa região metropolitana. Jéssica, se você tivesse apenas uma ação para fazer em Maceió em relação à mobilidade urbana, qual seria a ação mais emergencial na sua ótica, no seu olhar, você como professora universitária, você como doutora, uma pessoa que conhece profundamente essa temática? Meu Deus do céu, é a pergunta do gênio, né? É muito difícil. Já estou aqui pensando várias. Mas eu acho que realmente Maceió precisa de um sistema de transporte de massa de qualidade. Então, se seria um BRT ou um VLT integrado, né? A gente poderia estudar as possibilidades, porque também, até quando vocês colocaram soluções para os problemas de mobilidade, eu falei, bom, eu posso até dar indícios, mas a solução a gente precisa estudar com base em dados, é nisso que eu acredito. Então, um sistema de transporte de qualidade, não, transporte de massa de qualidade, é essencial e que ele seja conectado com a rede alimentadora, né, que é mais ou menos, e que ele seja metropolitano, que não se limitasse à cidade de Maceió pelos motivos que eu já falei aqui anteriormente. Então, acho que isso é essencial. Uma cidade do porte de Maceió, uma capital, precisa, né, de um sistema tronco-alimentador mais eficiente, que faça com que as pessoas possam se deslocar mais rapidamente, né? E aí depois, enfim, é isso. Uma coisa só muito difícil, porque a mobilidade, como eu falei, ela está muito integrada com o planejamento urbano. Então, eu acredito muito nessa questão de você tentar aproximar mais as pessoas das oportunidades para tentar também limitar esses deslocamentos motorizados, não apenas investindo no sistema de transporte. Doutora Jéssica Helena de Lima, a gente quer agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, quer fazer um convite público para que a senhora possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessa e de outras temáticas tão importantes para a nossa cidade. Esse que é um tema tão caro para a nossa sociedade, para a nossa população, e quero deixar aqui um espaço para as suas considerações finais. Muito obrigada, João. Bom, acho que as minhas considerações finais são essas. Fiquem de olho aí nos processos de plano diretor, né, do que participem, estejam ativamente, a população, né, possa participar e dizer quais são as necessidades dela. Isso é muito importante para que a gente possa planejar, né, para que o poder público possa planejar. E cobrem, né, cobrem dos vereadores, cobrem do prefeito, que essas medidas sejam feitas, que você possa melhorar a sua caminhada, que as suas calçadas sejam de melhor qualidade, que a gente tenha um sistema de viário, de cicloviário, né? Então, eu acho que passa também pela população entender que isso é um direito. Mais uma vez, muito obrigado à doutora Jéssica Helena de Lima, professora da Universidade Federal de Alagoas, pela participação aqui no Jornal da Manhã. Quero agradecer demais a minhas companheiras de bancada, Nicole Melo, Natália Barros, o Claudio Stone na técnica, o Robson nas redes sociais, ao Mailson Franklin, sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã.